Amém? Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 9. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Senhor meu Deus, esta é a palavra do Senhor, poderosa e eficaz, e que o Senhor preparou para nós. Por isso estamos abertos, dispostos a ouvir e obedecer a tua palavra. Nos rendemos ao Senhor e te obedecemos de coração, com toda a nossa fé, com toda a nossa obediência, Pai. Que o Senhor nos revele a tua palavra e fale ao nosso coração, com temor e tremor, guardamos os nossos pés, guardamos os nossos pensamentos para estarmos fixamente atentos ao Senhor. Repreendemos toda distração, toda incredulidade e toda confusão em nome de Jesus. Que a tua vontade e a tua palavra estejam sobre a nossa vida e prevaleçam nesta noite sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esse texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos nos fala primeiramente sobre a condição do ser humano sem Deus. O homem sem Deus, o homem sem Cristo está perdido e condenado. E não há distinção, não importa se são judeus que conheceram a lei e as promessas e os patriarcas do Antigo Testamento, ou se são gentios que não conheceram a lei, ou a palavra de Deus, ou os mandamentos de Deus, todos estão debaixo do pecado. Todos os seres humanos
estão debaixo do pecado. A Bíblia diz em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. E em Romanos 3,23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diga comigo, não há um justo, nenhum sequer. E diga, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a condição do homem sem Jesus. Essa é a condição da humanidade sem Deus, da humanidade sem Cristo. Por mais que a pessoa pareça boazinha, generosa, caridosa, por mais que a pessoa pareça que seja de verdade uma pessoa de bom caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, sincera, aos olhos de Deus, todos pecaram. Porque por melhor que a pessoa seja, ou se esforce para ser, ela já cometeu muitos pecados. E o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Diante da justiça de Deus, que é santo, Deus que é perfeito, que é glorioso, diante da justiça dele, nenhum homem é justo, nenhum homem é perfeito, a não ser Cristo, que se fez homem e não pecou, e nunca falhou. Então esse texto nos mostra que todo ser humano está perdido, e é um pobre e miserável pecador, que merece, por causa dos seus pecados, a justa condenação de Deus. Justa condenação. E Deus, em sua justiça, Ele precisa condenar o pecado. Deus, em sua justiça, precisa atribuir a condenação ao pecador, pois senão ele não seria justo. Então esta é a situação da humanidade, este é o dilema da humanidade sem Deus. E que muitas vezes esta humanidade sem Deus busca numa religião a solução para o problema dos seus pecados, mas uma religião não é a solução para o pecado do homem. O homem sem Deus busca na filosofia, busca na sua inteligência, ou em sua aparente sabedoria, algum argumento para dizer que Deus é tão bom, que no fim das contas não vai castigar ninguém. Mas esse Deus que realmente é tão bom, e é o próprio amor em pessoa, Ele também é justiça, e não poderia deixar de ser justo em atribuir a consequência do pecado de cada um. Então qual a solução para tudo isso? Como é que Deus resolveu essa questão? Deus resolveu essa questão enviando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz no nosso lugar. Jesus Cristo é a solução de Deus para salvar um pobre pecador como eu e como você. Jesus deu a vida por nós e se tornou a justiça de Deus em nós. No versículo 25 que nós lemos, a Bíblia diz que Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Jesus foi oferecido como um sacrifício para propiciação. A palavra propiciação aqui significa a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Deus removeu a ira, Deus removeu a condenação que estava sobre nós, oferecendo um presente para nos salvar. E Jesus é este presente, é esta propiciação que foi oferecida ao Pai para perdoar os nossos pecados. Jesus é o presente de Deus, sobre quem
foi colocada a ira de Deus, para que eu e você experimentássemos o perdão e a paz que Jesus Cristo veio conquistar para nós. Então Jesus, Ele levou sobre si a ira que era nossa. Ele colocou-se diante de Deus como uma oferta de sacrifício para nos trazer justificação. Jesus se colocou diante do Pai como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a salvação. E durante todo este mês nós vamos falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, porque não há nada mais importante na nossa vida e na nossa fé do que a morte de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. A morte e a ressurreição de Cristo nos garantem a salvação e a vida eterna, e eu e você precisamos entender este glorioso plano de Deus para a nossa vida. Eu quero ir para o Evangelho de Mateus com você e caminhar nesse texto para falar um pouco sobre a morte de Jesus. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 15. Quero observar algumas coisas a respeito do sacrifício de Jesus, porque a única forma para que o ser humano, pobre pecador, seja salvo e seja perdoado por Deus, foi o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Quantos aqui reconhecem que Jesus morreu na cruz por amor de você, para perdoar os seus pecados e para lhe dar a vida eterna? Levante a sua mão e dê um glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 15, a Bíblia diz: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Preste atenção nesse texto. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, o governador romano em Jerusalém, a autoridade sobre aquela nação, Pilatos, Pôncio Pilatos, ele sabia que Jesus estava sendo acusado pelos judeus por inveja. Os líderes religiosos tinham inveja de Jesus, e por isso levaram Cristo até Pôncio Pilatos para ser acusado e para ser julgado pelo governador, que tinha autoridade para julgar e estava assentado no tribunal para julgar Jesus. Mas ele sabia que Jesus era inocente. Pilatos sabia que Jesus não tinha culpa ou pecado para estar ali. Mas Pilatos julgava Jesus. A própria mulher de Pôncio Pilatos lhe mandou uma mensagem dizendo: não se envolva na causa deste inocente, porque esta noite eu sofri muito em sonhos por causa dele. O juiz sabia
que o réu, Jesus Cristo, era inocente. Um inocente sendo acusado. Um inocente foi condenado. Um inocente foi declarado culpado. Um inocente morreu por um pecador que sou eu e que é você. O inocente sofreu a morte. O inocente foi parar na cruz para salvar o culpado, a culpada que éramos nós. O inocente morreu no lugar dos culpados. Jesus, o santo, morreu no lugar dos pecadores. Ele deu a vida para salvar um pobre pecador como eu e você. Ele era inocente, mas ele precisava morrer. Ele não tinha pecados, mas ele precisava morrer pelos nossos pecados. Irmãos, o fato mais glorioso da história de toda a humanidade foi a morte de Jesus naquela sexta-feira da paixão, quando ele entregou a sua vida e derramou o seu sangue como um inocente, como filho de Deus, santo, imaculado. Ali ele derramou o seu sangue e morreu na cruz para salvar a minha vida e a sua vida. Jesus nos salvou morrendo no nosso lugar. E Pilatos sabia que Jesus era inocente. Apresentou para a multidão Jesus e um outro prisioneiro conhecido da época, chamado Barrabás. E perguntou para a multidão: quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? Quem vocês querem que eu solte? Um inocente que está aqui por inveja, que está aqui sendo acusado injustamente, ou um prisioneiro, um criminoso, Barrabás? A multidão foi influenciada pelos sacerdotes e líderes, e a multidão pediu: solta Barrabás, solta Barrabás. E Pilatos insistia: mas o que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. Por quê? Qual crime ele cometeu? Crucifica-o. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, como dizem. A multidão, levada por influência, pediu que Barrabás fosse solto e Jesus crucificado. Na morte de Jesus, o prisioneiro Barrabás foi solto e Jesus foi crucificado e morreu na cruz. Isso acontece nos dias de hoje. Sabe como? Jesus morreu e um prisioneiro do pecado, um prisioneiro de um vício, um prisioneiro das obras da carne, um homem, uma mulher que viviam presos na sua fraqueza, na sua carnalidade, um prisioneiro que vivia escravo de um vício, que vivia escravo das drogas, que vivia escravo num pecado e não conseguia deixar este pecado. Jesus morreu, mas um prisioneiro foi liberto. Jesus morreu e libertou a sua vida. Jesus morreu e libertou Barrabás. Jesus morreu e libertou você da escravidão e das garras de Satanás. Eu era um Barrabás, você era um Barrabás, mas Jesus morreu e nos deu liberdade. Jesus morreu e nos libertou da escravidão que nós vivíamos. Jesus morreu para soltar você, um pobre pecador como Barrabás. Se você era um Barrabás, aplauda e glorifique aquele que morreu no teu lugar. Aleluia! Igreja, Barrabás merecia a prisão e a morte. Barrabás merecia a condenação, mas Cristo não merecia. E eu fico imaginando o que Barrabás sentiu quando Pilatos, o governador, disse: pode ir embora livre. Barrabás
você está solto, você ganhou sua liberdade, vá em paz. E ele sabia que era culpado, ele sabia que era merecida aquela prisão e até uma condenação. Mas agora Barrabás estava livre, e Jesus, um inocente, condenado. Isso aconteceu comigo e com você. Nós nunca podemos nos esquecer de onde Jesus nos tirou, de onde Jesus nos libertou. Você se lembra de qual escravidão, de qual prisão Jesus Cristo libertou sua vida? Você se lembra do lamaçal de pecados, de onde Jesus estendeu suas mãos e levantou você e disse: meu filho, minha filha, não temas, eu sou contigo, eu transformo a sua vida, eu lavo as suas vestes com o meu sangue, e hoje eu te dou uma vida nova. Jesus libertou você da escravidão. Barrabás não merecia, mas foi solto. O que farei de Jesus? Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu, versículo 24, ouçam bem, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E Pilatos lavou suas mãos diante daquela multidão que dizia: crucifica-o. A responsabilidade é de vocês. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por causa dos meus pecados. Não foram os judeus quem mataram Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus, foram os meus pecados, foram os teus pecados que mataram Jesus. Os nossos pecados. Verso 25, todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Alguns interpretam esse texto dizendo: olha, está vendo? Por isso que os judeus foram tão amaldiçoados e sofreram tantos, porque eles diziam que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mas eu vejo isso como algo profético, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, para nos purificar de todo o pecado. Jesus precisava morrer, Jesus precisava derramar o seu sangue, Jesus precisava verter aquele sangue inocente, aquele sangue imaculado, para que pelo sangue dele nós fôssemos lavados, e as nossas vestes que estavam sujas como um trapo de imundície no pecado, fossem lavadas e alvejadas no sangue precioso do Cristo vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o sangue dele nos purifique de todo o pecado. A multidão não sabia o que estava dizendo, e eu não creio que eles foram amaldiçoados, porque logo mais adiante, na cruz, você se lembra que Jesus, pregado na cruz, ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa estes que me crucificaram, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa aquela multidão que gritava: crucifica-o, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E Jesus precisava ser crucificado. E na cruz ele ora e pede: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu creio que Deus perdoou aquelas pessoas, e logo depois do Pentecostes, a Bíblia diz que muitos judeus, inclusive sacerdotes, creram em Jesus e se tornaram filhos de Deus, e muita gente foi salva, e muitos sacerdotes obedeceram à fé e se tornaram cristãos lavados no sangue de Jesus Cristo. Deus perdoou o pecado deles.
E quando Jesus orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ele estava orando pelo meu perdão, pelo seu perdão, porque eu andei perdido, você andou perdido, andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas ele nos amou, ele nos buscou, ele nos alcançou com a sua bondade e com a sua misericórdia, ele nos perdoou e nos purificou de todo pecado, ele estendeu a mão quando estávamos perdidos, atolados num lamaçal de pecado, ele teve misericórdia de nós, ele apagou as nossas transgressões, ele nos amou tanto que entregou a sua vida por nós, ele morreu por nós na cruz, ele, Jesus, ressuscitou por amor da sua alma, ele, Jesus Cristo, te ama e escreveu o seu nome no livro da vida. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, é por ele, é pelo amor dele, é por Jesus. Esse aplauso está parecendo que é para o pastor, mas se é para Jesus, ele merece mais, ele merece tudo. Jesus Cristo, aleluia. Que o sangue dele caia sobre nós, que este sangue puro e imaculado venha sobre a nossa vida e nos purifique de todo o pecado. O sangue da remissão. Eu me lembro que quando eu me converti, uma das frases que os crentes mais diziam era: o sangue de Jesus tem poder. Você pode dizer isso para alguém que está aí do teu lado? O sangue de Jesus tem poder. Não é um amuleto para você se apegar e dizer a qualquer hora, de qualquer jeito, mas é uma grande verdade. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus está sobre a sua vida e te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus está como uma marca no seu coração, e de longe o diabo vê a marca do sangue de Jesus na tua vida, e por isso o maligno não lhe toca, porque tem um sangue do Cordeiro de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua família. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Verso 26, então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Jesus foi açoitado. Às vezes nós ficamos tristes de ter que dar uma correção com uma vara nas pernas de um filho, de uma filha, como a Bíblia diz, e às vezes fica um vergão, e dói mais no pai ou na mãe que está disciplinando um filho, do que na própria criança. Mas Jesus não levou uma varada para ficar um vergão na perna. Jesus foi açoitado com chicotes, cujas pontas eram cortantes e rasgavam a carne de Jesus. Foi açoitado, o sangue escorria do seu corpo. Verso 27, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Toda a tropa de soldados do governador, reunidos no pretório com Jesus, tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, para ele se parecer com um rei. Eles estavam zombando de Jesus. No pretório, naquele lugar, havia no chão as marcas de um tabuleiro, que era um jogo que os soldados brincavam, como se fosse um jogo de xadrez, mas não é igual um xadrez, era um outro tipo de jogo, onde eles zombavam de pessoas, e eles colocaram Jesus naquele jogo, como se fosse um rei, para zombar dele. Vestes, um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos,
para colocar na sua cabeça, puseram uma vara na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve o rei dos judeus. Brincaram com Jesus, zombaram de Jesus, vestiram-lhe com uma roupa vermelha para zombar dele, deram a ele uma vara na mão, como se fosse o cetro real, colocaram uma coroa de rei na cabeça, mas era uma coroa de espinhos e não de ouro, e ajoelhavam e diziam, zombando: salve o rei dos judeus. Jesus foi açoitado fisicamente, e Jesus foi açoitado moralmente, foi zombado, foi humilhado. Zombaram, ridicularizaram, riam dele. Verso 30, cuspiram nele, e tirando dele a vara da sua mão, batiam com ela na cabeça de Jesus. Cuspiram nele. Você que é um homem, que tem sangue na veia, se um outro homem cuspir na sua cara, qual é a sua reação? O sangue ferve. Isso é a causa de muitas brigas, ou até mortes. Mas Jesus suportou tudo isso, como um cordeiro mudo, e não abriu a sua boca. Tudo ele suportou, como uma ovelha muda, diante daqueles que cuspiam, que batiam na sua cabeça com aquela vara, e a coroa de espinhos afundava ainda mais na sua cabeça. Jesus sofreu e suportou a dor, a vergonha, a humilhação, por amor de você. Porque Jesus suportou tudo isso? Porque Jesus sofreu desta maneira? Por amor de você, por amor de nós. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes, então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Jesus estava sofrendo tanto que ele não aguentava mais nem carregar a sua cruz. Forçaram o Simão Cireneu a carregar sua cruz. Verso 33, chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Gólgota em hebraico, caveira. Calvário, palavra do grego, caveira. Monte Calvário, Monte Gólgota, caveira, monte da caveira, lugar da caveira. Aquele que é a própria vida foi levado para o lugar da caveira, lugar de morte. Aquele que é o autor da vida e que disse lá no Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, agora é conduzido ao Calvário, ao lugar da caveira. Aquele que é a própria vida experimentou a morte. Aquele que é o autor e o doador da vida morreu no lugar da caveira. Aquele que é a vida e que nos dá vida com abundância experimentou a nossa morte, para que eu e você tenhamos vida e vida eterna em Jesus Cristo. Ele morreu no Monte Caveira para nos dar a vida eterna, a vida abundante que Ele conquistou para nós. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Mas veja que ofereceram para Jesus vinho misturado com fel, vinho misturado com mirra. Quando ele percebeu que era isto, ele não bebeu, recusou a beber, porque aquilo era uma espécie de anestésico,
Vinho misturado com fel era um tipo de bebida que davam aos condenados à morte para que sofressem menos. Era uma forma de anestesiá-los. Jesus não aceitou ser anestesiado, porque Ele suportou a dor até o fim. Ele suportou o sofrimento que era meu e que era seu. Ele não foi anestesiado para a cruz. Ele sofreu a minha vergonha, a sua vergonha. Ele sofreu a nossa dor. Ele sofreu a nossa morte, para que pelas suas feridas você fosse curado. Pelas suas dores você receba paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele não aceitou ser anestesiado, ele recusou a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Fica de pé nesse momento. Sobre a cabeça dele estava a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Em 3 idiomas, hebraico, latim e grego, foi escrita a acusação pela qual Jesus foi condenado à morte. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ele foi condenado porque ele era o Rei dos Judeus. Ele morreu na cruz porque ele era o Rei dos Judeus. Eu tive o privilégio de ir a Israel, e no lugar de batismo do Rio Jordão tem nos muros e em toda a volta onde são feitos os batismos, em todas as línguas, tem em português, tem em inglês, em italiano, chinês, árabe, todas as línguas, está escrito sobre Jesus, que quem crer e for batizado será salvo. Mas eu achei interessante que num dos lugares lá está escrito lado a lado, em hebraico, em latim e em grego, a respeito de Jesus. O Rei dos Judeus morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Hoje Jesus não é mais apenas o Rei dos Judeus. Hoje Ele é o Rei dos Judeus, Ele é o Rei dos americanos, Ele é o Rei dos africanos, Ele é o Rei dos europeus, Ele é o Rei dos brasileiros, Ele é o Rei dos riopretenses, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei de todo aquele que abre o seu coração para Ele e diz: Senhor Jesus, venha reinar em minha vida. Ele é o Rei da sua vida, Ele é o Rei da sua família, e todos os povos, línguas e nações reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Pode aplaudir e dar glórias a Ele. Ele é o Rei. Vamos louvar a Deus para encerrar este culto. Erga suas mãos e glorifique o Senhor.